Aqui nós estamos reiniciando a gravação no YouTube, na 29 é a segunda parte do YouTube e a continuidade da aula aqui na Teams. Então, não se preocupem que, né, a Teams vai ficar gravada de forma integral, de forma direta. E no YouTube eu estou fazendo 2 vídeos, tá? Então, vamos dar continuidade aí, né? Nós temos aí atribuições do Conselho Tutelar. Na próxima aqui, né, também não vai cair isso aqui. É só para você saber que a criança, ela é atendida e o adolescente do lá quando existe maus tratos, quando existe negligência, ofensa sexual, violência intrafamiliar. Então, ela é atendida. Só para você saber que existe um órgão que protege. E ele não protege só. Ele protege dentro de toda uma rede de proteção, que é o Ministério Público, a assistência. A gente já viu aí o exemplo, né? O exemplo passado, que é esse daqui. O exemplo que nós vimos passado, olha, foi esse daqui, né? De intersetorialidade, né? Então, você vê a importância da intersetorialidade para dar resposta efetiva aí, né? Então, não precisa você saber qual é o papel do Conselho Tutelar, porque isso é bem complexo. É quando você tiver mais lá para o último ano, por aí. Mas é importante você entender isso aqui, olha, gente, né? O que integra uma política, uma rede, né? Uma rede de proteção, né? Integra, quando eu, dentro do meu setor, eu converso com outro setor, é a setorialidade. A intersetorialidade é quando eu converso com um setor para dar uma resposta, um outro setor, a saúde conversa com a educação, que por sua vez conversa com a assistência. Então, isso é intersetorialidade, tá? Então, para quê? Para formar uma rede de proteção. Dentro dessa rede de proteção, nós temos o papel do assistente social, que atua de forma multidisciplinar, quando ele atua com outros profissionais para dar resposta. Ele está aqui com psicólogo, ele está com sociólogo, ele está com médico, ele está com um psiquiatra, ou seja, ele vai contar com vários, múltiplos profissionais para dar resposta a essa desproteção social, né? Então, ele vai atuar. É claro que cada profissional tem aí uma especificidade dentro do seu objeto de pesquisa. Então, eu, como assistente social, vou trabalhar junto com o médico, mas ele tem o objeto de trabalho dele, eu tenho o meu. O meu é a questão social. O paciente que eu vou ver aqui não é paciente dele. O meu, ele é um sujeito. O meu sujeito de direitos é uma pessoa que tem uma questão social, né, que dessa questão social acabou repercutindo no seu físico, que precisou de um médico. Então, a multidisciplinariedade é o momento em que você vai atuar com outros profissionais, né, para dar uma resposta à questão social. E a intersetorialidade ou interdisciplinariedade, nós temos a intersetorialidade, né, e nós temos a interdisciplinariedade. Então, você vê que aí tá repetido a palavra intersetorialidade, mas é porque eu acabei me equivocando na digitação. Mas é interdisciplinariedade. É quando eu vou trabalhar com outros profissionais de outras políticas sociais, né, de forma intersetorial. Eu trabalho aqui, eu sou assistente social da saúde e fazer um estudo de caso, deste caso que eu estou atendendo, lá com a assistente social do Ministério Público. Então, eu vou trabalhar de forma interdisciplinar. Ou seja, praticamente a mesma coisa da intersetorialidade. Acho que foi por isso que eu acabei colocando a mesma palavra. E transdisciplinariedade. O que é a transdisciplinariedade? É quando nada mais, nada menos gera um novo conhecimento. Por exemplo, quando você faz o seu texto, quando você faz o seu TCC, você vai estudar sobre um objeto. Então, você vai gerar, quando você termina de escrever aí, você vai gerar um conhecimento novo, porque você fez uma pesquisa. E aí você vai ter um novo conhecimento, um novo olhar sobre aquele objeto. Então, a isso nós damos o nome de transdisciplinariedade.
né? É um conhecimento novo, oriundo de um estudo de caso, oriundo de uma pesquisa, oriundo de um TCC, de um estudo de caso, é a transdisciplinariedade, tá? Então, vamos lá. Os princípios que organizam os SUAS, né? Aqui vamos lá, ó. Os princípios que organizam os SUAS, né? Quais são os princípios que organizam os SUAS? É a participação, a corresponsabilidade e a operatividade. Muito importante isso aqui, tá? Então, a participação é justamente no momento em que eu vou estimular a participação da família, né, dentro dos programas, projetos, serviços e benefícios, e também a comunidade, né, para que a gente possa aí, porque a comunidade que é atendida pelo CRAS, por exemplo, essa pessoa ela possa ter autonomia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você que é do Bolsa Família, digamos que você seja do Bolsa Família, você vai atendido lá pelo CRAS. Então você vai ficar eternamente recebendo aquele benefício? Não. O serviço aí, a participação aí desse demandatário no Bolsa Família, o meu papel como assistente social lá no serviço do CRAS era justamente estimular para que essa família que recebe o Bolsa Família, ela possa ter uma construção de um novo projeto de vida, para que ela possa ter autonomia e superar a vulnerabilidade. Daqui a pouco ela não fique só dependente desse auxílio emergencial, desse Bolsa Família. Entendeu? Então, quando eu faço eu estimulo para que você possa ter uma autonomia construída a partir de todas as ações e serviços que são desenvolvidos dentro de um CRAS, eu estou estimulando, né? E aí você vai ter um novo projeto de vida. Isso se chama um princípio da participação, tá? Então, a corresponsabilidade. O que é a corresponsabilidade? Os membros, eles devem ser incentivados a ser responsáveis com o seu desenvolvimento junto à equipe. Ou seja, a responsabilidade é do técnico, mas também é da família. Então, eu preciso utilizar estratégias, né, para ter a responsabilidade em que o desenvolvimento da autonomia, a construção da autonomia possa ser de forma integral. Então, a corresponsabilidade também é quando existe a responsabilidade legal dos próprios entes, né? Os próprios entes, por exemplo, município, estado, união, precisam financiar, precisam injetar dinheiro, recursos, para que nós possamos ter a responsabilidade partilhada de todos, né? Da mesma forma que a corresponsabilidade para incentivar, estimular a participação desses usuários, desses demandatários, é de responsabilidade de todos ali do CRAS, né? A responsabilidade de todos. E eu preciso estimular a participação dessa família junto à equipe, né? Outro princípio, a operatividade, né? Os membros da família, eles devem buscar realizar os objetivos do grupo, né? Dentro dessas estratégias que eu vou utilizar, estratégias coerentes, dentro dos princípios. Então, tudo isso para possibilitar o quê? Né? Que esse usuário, vamos colocar usuário, porque é demandatário, só quando você tiver mais à frente, que esse usuário possa ver os seus direitos garantidos, a construção da sua autonomia efetivada e possa com isso superar a vulnerabilidade, certo? Então, esses são os princípios organizativos. Eu coloquei uma reflexão para você, grupal, que nós fizemos uma reflexão quando nós estávamos aí dando esta aula, e agora nós estamos na revisão, mas aqui eu deixo uma reflexão para você até mesmo responder a uma questão subjetiva. Qual é o papel do assistente social para garantir efetivamente a proteção social das famílias que atendem na política de assistência social? Reflita,
pesquise sobre isso na internet, lá no Google, né? Então é importante você ver, aí até veja, né, vídeo, né, qual é o papel do assistente social, né, o que faz o assistente social. Isso aí são atividades, né, complementares para complementar esse entendimento. Mas o que eu digo é que tudo vai cair aqui desta revisão. As 10 questões sairão desta revisão. Aí eu estou só deixando aí uma alternativa de você buscar outras possibilidades complementares para o entendimento complementar, certo? Então, como você também já passei aqui a gincana, né? Eu mais uma vez, tópicos integradores, eu digo a gincana, ela vai valer 2 pontos para a segunda avaliação, não é para esta, é para a segunda, porque vocês vão fazer uma gincana entre as duas unidades, Parque Shop e a unidade Alcindo Cacela, né? Então, você vai ver aí que essa unidade, né, Alcindo Cacela e a unidade do Parque Shop vão ter o papel de elaborar vídeo aí, né? Eu até dei um modelo, você pode até utilizar algumas coisas daquele modelo no momento em que o foco é o que faz o assistente social. Então, esse vídeo também vai ajudar para você entender no momento que você for responder uma pergunta subjetiva. Uma pergunta, né, que você vai responder de 10 linhas. Então, esse vídeo também, nada mais, nada menos, esse trabalho ele vai ajudar você a entender um pouco mais até assim, a fundamentação dessa revisão aqui. Então, não deixe de também, eu sei, tenho certeza que você está construindo aí coletivamente os vídeos, tanto Parque Shop quanto ao Centro Cacela, e com certeza já deve ter pesquisado vários vídeos aí. Então, isso é muito bom, muito importante, tá? Mas vai ser um outro momento, para entregar esse vídeo só no dia 13 de maio, tá um pouco longe, né? Porque o dia 15 de maio é que nós vamos aí publicar este vídeo para aquele que foi foi eleito pela professora, né, pela nossa reitora, a professora Betânia, que vai escolher o melhor, e aí todos que participaram e colocaram seus nomes no vídeo vai receber os 2 pontos para a segunda avaliação. Vamos lá então, se você está se formando, está no 3º semestre e precisa compreender os conceitos, é claro que mais do que isso você precisa entender quem são essas famílias que nós atendemos. Se você precisa entender quem são essas famílias que nós atendemos, você precisa conhecer qual é o formato dessa família ou quais são os novos arranjos dessas famílias, né? Então, o foco não é na matricialidade sociofamiliar. Então, como é que está hoje essa família? Quais são os novos arranjos de família? Eu preciso entender. Então, prestem atenção, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo, tá? Aí eu trouxe uma citação só para você entender nessa citação que na contemporaneidade, o que é contemporaneidade, professora? É o momento atual que nós vivemos, é século 21, né? Então, nesse momento da contemporaneidade, nós temos aí diferentes tipos de família, diferentes arranjos, rearranjos de família. Nós aí vamos considerar, a partir deste autor aí, que tudo isso aí, esses novos arranjos, a gente vem percebendo ao longo da história do Brasil e do mundo que novas modalidades de família vão surgindo, né? Então, novas demandas, né? E nós vamos aí entendendo que nesse momento de contemporaneidade nós temos a gravidez precoce, né? O envelhecimento da população, a redução do número de filhos, todas essas situações acabam impactando na estrutura familiar e novas estratégias vão sendo necessárias para proteger os vários arranjos, modalidades de família, né? Afinal de contas, nós não trabalhamos com a proteção integral, proteção social, né, para as famílias. Então, que famílias nós atendemos? Todas nós temos que proteger. Não posso discriminar nem A nem B.
Então, vamos ver aqui, olha só, né? Se nós vamos proteger todo tipo de família, é claro que todas, né, os modelos atuais nós temos uma complexidade, de tipo de família, e claro, todas elas precisam da proteção do Estado, né? Então, aí os programas, projetos, serviços e benefícios têm que olhar a família, né, como aquela que precisa da proteção, não importa sua modalidade, seu arranjo ou seu rearranjo, né? E principalmente nesse momento da contemporaneidade, que a mulher ela está no mercado de trabalho, a mulher tem sido nessa contemporaneidade a principal responsável pelo cuidado familiar, a principal, assim, a chefe de família, né? Então, a gente percebe que o que a gente que a gente busca é a igualdade de gênero, né? A mulher, ela tem uma sobrecarga feminina de papéis, né? Antigamente, ela era só a cuidadora, aquela dona de casa que cuidava dos filhos, da comida, ou seja, né? Isso é uma história lá do período conservador. Hoje não, a mulher, ela tem N papéis, né? Ela forma aí uma rede de sociabilidade e de solidariedade, né? E isso traz ainda mais a desigualdade de gênero. Então, você vê que hoje muitas mulheres sustentam, são os chefes de família, o marido está desempregado, mas ela está ali trabalhando. Então, esses novos modelos, essas novas modalidades, esses novos rearranjos ou arranjos, a gente precisa entender e conceituar, né? Então, vamos lá. O conceito de família, né, atualmente vigente aí na Constituição, a gente precisa entender, né? Qual é o conceito de família no artigo 226, parágrafo 3 e 4, né? Com a união formada por casamento, nós temos aquela união formada pelo casamento, que é aquela formal. Nós temos a união estável. Professor, o que é união estável? É quando eu vou me amigar com uma pessoa, com um homem, o homem vai se amigar com aquela mulher, é o tal do amigamento que a gente falava antigamente. Isso significa união estável. Às vezes os namorados, eu vou morar com a minha namorada, então eles formaram aí a união estável. É reconhecido pela Constituição Federal a união estável, tá? E também a comunidade formada por qualquer um dos genitores. Então, essas modalidades todas, foi por isso que foi mudado o conceito dentro da Política Nacional de Assistência Social em 2004. A política ela vem entender que não mais é família o homem e a mulher, né? É porque o foco do nosso atendimento é a matricialidade sociofamiliar, ou seja, a família. Então, o que é família para a política de assistência? É um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços de sangue, ou também por laços de afinidade ou de solidariedade. Quando eu tenho uma secretária do lar dentro da minha casa, aquela pessoa não tem um laço de consanguineidade comigo, mas ela tem um laço de afetividade. Quando eu coloco uma colega para morar na minha casa, ela não tem um laço de consanguineidade, mas ela tem um laço de afetividade, de solidariedade. Ou seja, você vê que hoje a política de assistência não vê mais a família como aquela só o pai e a mãe que tem o sangue. Não, padrasto é um laço de afetividade. Então, você vê que hoje o entendimento de família para a política de assistência social, ele se ampliou. Ora, se ele se ampliou, a gente precisa entender as novas modalidades, não é isso, gente? Então, vamos lá. Família, primeiro a gente precisa entender que é uma instituição social. Uma instituição social, ela é a nossa primeira instituição, é a primária, é a primeira que a gente se sociabiliza, se socializa, é aquela que primeiro que a gente vai ter a socialização. Porque quando eu começo a andar, para mim ali
o meu super-herói é o pai, é a mãe, aquelas pessoas que vou aprender a andar, vou aprender a falar, é uma fonte primária de socialização. Eu vou socializar, eu vou aprender a falar mamãe, papai, ou seja, é uma instituição social, né? Com isso, gente, nós vamos ver os tipos de famílias, tá? Então, o primeiro, veja aí qual é o seu tipo de família, tá? Família, qual é o conceito de família nuclear? São famílias compostas por pai, mãe e filho biológicos, né? Então, essa família é aquela bem, sabe, ainda temos, sim, né? Mas é uma família aqui, a família lá olhada do ponto de vista conservador ainda, mas existe, né? Então, família composta por pai, mãe e filhos biológicos é uma família composta por apenas 2 gerações. É a família nuclear. Bem, vamos lá. Monoparental é aquela em que é composta por um dos genitores, né? Um morre ou se separa. Mono vem de um morre ou se separa, então monoparental. Então, eu sozinha vou criar o meu filho, monoparental, né? Então, ou se separou, monoparental, tá? Extensa, essa aqui é uma das que a gente mais trabalha na política de assistência social, porque no caso daquele menino lá, né, aquele menino, ele estava na situação de desproteção social, que morreu, então a assistente social ia fazer a visita domiciliar, ia ouvir ou fazer uma escuta qualificada com o menino, com a babá, com o pai, com a mãe, com a avó. Por quê? Para que ele pudesse perceber se mediante o quadro de desproteção social, qual seria a família extensa que ele poderia ficar. Então, por isso que você precisa entender todos os conceitos, porque você vai trabalhar com essas várias modalidades de família. Então, aqui no caso, ele poderia retornar para o pai, ou se não pudesse retornar para o pai, por a situação aí que você percebeu na escuta qualificada, ele iria para a família extensa. E quem é a família extensa? É formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos avós e pelos netos. Se não desse para ele ficar nem com o pai nem com a mãe, ele poderia ficar com quem? Com os avós, né? Ou seja, ele poderia ficar com alguém até a 4ª geração, entendeu? Então, alguém que pudesse de fato proteger essa criança, né? Então, se ele estivesse na família extensa, isso não teria acontecido. Então, você vê que houve uma desproteção. A desproteção, ela tem início, meio e fim. E ela acaba culminando numa situação grave, que é a morte, né? Mas se ela for detectada ainda no momento de violação de direitos, aí a assistente social vai intervir para garantir o direito daquela criança de ser protegida e cuidada, e aí ela vai para a família extensa. Extensa quem? Pode ser um desses aí, né? Família extensa pode ser o pai, a mãe, os avós, os netos, ou seja, até a 4ª geração. Deu para entender, né, gente? E a família reconstruída, olha só, é aquela família formada por pessoas, apenas ou o casal, que foram casadas, que podem ou não ter criança de outro casamento. É aquela em que a família reconstruída, é aquela do caso desse menino. Ela não reconstruiu a família dela, ela se divorciou do marido, agora ela tem esse marido atual, que no caso era esse político, em que ela reconstruiu, família reconstruída do divórcio, né? Que ela pode ou não ter criança, ela tinha uma criança do primeiro casamento, do segundo ela ainda não tinha, mas ela reconstruiu a família, entendeu? Então, isso são famílias reconstruídas, tá? Famílias de casais homossexuais são famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, vivendo maritalmente. O que é maritalmente? É quando eu não formalizei união estável, né? Então, não fui no cartório, não formalizei que eu vivo com aquela mulher, o homem vive com aquele outro homem, né? Então, essa família de casais homossexuais, eles, do ponto de vista da Constituição Federal, eles podem ou não adotarem crianças, tá? Mas são famílias que a gente atende. Então, famílias que têm seus direitos, né? E que nós não podemos de forma nenhuma discriminar, porque
nós temos um conceito de família dentro da política de assistência social, que com esses novos rearranjos, com esses novos arranjos, a família precisa ser protegida, não importa qual a modalidade ela é, ou ela foi formada. Muito bem, né? A família unitária é aquela que só uma pessoa sozinha, né? Ela vai morar na casa de um estranho, na casa de uma colega, de uma vizinha, a família unitária. Nós temos casos? Temos. Né? Isso ocasiona uma outra situação, muitas das vezes depressão, enfim, por aí vai, mas é um outro assunto isso aí. Família unitária é o modelo de família em que uma pessoa vive sozinha na sua casa ou com estranhos. Tá? Família contemporânea, né? A família contemporânea é aquela caracterizada pela inversão dos papéis, né? Aí tá inversão, mas não é inversão dos papéis. O que é? É quando a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa tomando conta da criança. Ou seja, a mulher passa a ser chefe de família. Você conhece alguma família assim? Eu conheço inúmeras. Então, a mulher ela é a provedora e o homem acaba ainda com esse conceito machista, acaba não aceitando, acaba provocando a violência contra a mulher, por não aceitar estar sendo sustentado pela mulher, não aceitar o papel doméstico. Então, essa família contemporânea tem várias e várias situações geradoras de violência intrafamiliar, violência doméstica, né? Então, mas é a família de hoje, é a família contemporânea. Os papéis foram invertidos. A mulher é a provedora e o homem é o doméstico do lar. Ok? E onde é que fala isso, professora? Em um livro, né? Chamado, um livro que eu vou até mostrar, Familismo, Direitos e Cidadania. Esse livro aqui, Familismo, Direito e Cidadania. Esse livro aqui, ó, da Regina Célia, você pode baixar ele lá no PDF para dar uma olhada, uma lida, né? Que ele vai cair, não. É para você entender o familismo. O que é o familismo, né? É tudo aquilo que se refere às várias modalidades de organização da família, né? Você vê que essas modalidades aí é um modelo social. Esse modelo social é de acordo com o período da história que se vive naquele momento histórico, né? Então as famílias vão sendo se reconstruídas, as famílias vão tomando outras modalidades, as relações, né, elas perpassam por outros modelos, as relações sociais familiares perpassam por outros modelos. Então, isso é o familismo, é a reorganização, organização da família, né? É um modelo social em que as necessidades das famílias são consideradas como prioritárias em relação aos sujeitos. Ou seja, esse modelo social, o que é prioridade? O que é prioridade? São as necessidades das famílias. Então, é a necessidade da família, não é a necessidade de uma pessoa. Isso é familismo. Então, novamente eu vou dizer, qual é o conceito de familismo? É quando a prioridade que tanto para a proteção, quanto para a intervenção, para o atendimento, é da família. Não é eu olhar aí a relação só do indivíduo, só do sujeito, mas é o modelo social das necessidades daquela família, né? Isso é considerado como prioridade em relação a aquele sujeito, aquele indivíduo, tá? Isso é familismo. E familismo é muito bem esboçado, muito bem abordado, né? Nesse livro Familismo aí que eu estou trazendo para você. Então, né, como contradições da política social. Afinal de contas, nós atendemos esses vários modelos de família, né, gente? Então, aqui eu vou trazer para a gente já encerrando, né, o que é acompanhamento familiar. Ora, se eu agora conheço todas as modalidades de família, como é que eu acompanho essas famílias, né? Eu acompanho ela no CRAS, eu acompanho ela no CREAS, né? Então, aqui o que eu vou falar só o que vai cair, tá? O acompanhamento familiar, ele é para os atendimentos nos serviços da proteção social básica e especial. Pronto. É isso que você precisa saber.
né? O acompanhamento familiar, eu vou falar de uma outra forma, é o conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada nas proteções sociais básica e especial. E se você quiser até complementar, proteção social básica que ocorre no CRAS e proteção social especial que ocorre no CREAS. Muito bem, aí já respondeu a pergunta, tá certo? Então, aqui, né, o território, professor, o que é esse território? Né, eu já falava dele lá atrás, o território, né? O território, ele atende às situações de vulnerabilidade pessoal e social, mediante aquela família que vai acessar aí uma proteção social, porque está ou em risco ou em vulnerabilidade. E lá dentro deste território de CRAS, ela vai encontrar os programas, os projetos, os serviços e os benefícios que são ofertados pela política de assistência social. Então, o território, mais uma vez, é um local onde possui as situações de risco e vulnerabilidades em que há necessidade da proteção social, demandas que acessam os serviços, os programas e os benefícios socioassistenciais ofertados, né, na proteção social básica dentro dos CRAs. E lá nos CRAs nós temos os programas, os projetos, os serviços e os benefícios para a proteção dessas famílias, seja que modalidade for. Muito bem, né? Território, eu estou dando aqui o território, mas eu já falei o que é território, né? É um bairro, digamos assim, um bairro em que existem os bolsões de vulnerabilidade, em que chega a oferta dos serviços de assistência social para a proteção daquelas famílias que estão em situação de risco ou vulnerabilidade. Chega um CRAS e lá no CRAS tem os serviços, tem os programas, tem os projetos, que são vinculados à proteção social básica, ou seja, à prevenção, né? Então, o território, ele é um momento em que é um momento de implantação dos CRAs, de um equipamento da assistência social para proteger aquela família pobre, extremamente pobre, que está em situação de vulnerabilidade, né? Então, isso ocorre nos territórios. Chega a política social lá no Guamá para atender a situação de vulnerabilidade através de um equipamento. Esse equipamento vai ofertar programas, projetos, serviços e benefícios para proteção a essas demandas, né, que são atendidas, né, pela proteção social básica a partir dos serviços que acontecem dentro dos CRAs. Muito bem, né? E aí, qual o desafio para o trabalho das famílias e o trabalho em rede, dentro do que nós estamos debatendo até então? O que você diria, né? Na sua opinião, se eu dissesse assim para você, escreva em 10 linhas uma redação que tem introdução, desenvolvimento e considerações do aluno sobre o que você entende pelo desafio do trabalho dessas famílias. Primeiro, você já entendeu das famílias. E quais são os desafios para trabalhar em rede? O que é rede? É o trabalho intersetorializado, é o trabalho que é integrado a toda a rede de proteção dentro das políticas sociais, a saúde, a educação, a assistência ao meio ambiente, a saúde, ao esporte, ao lazer, né? Qual é o desafio hoje para trabalhar com essas várias modalidades de famílias, né? E nesse trabalho em rede? Então, diga lá, pesquise. Antes da prova, você já tem algo aí na sua mente, escrito no seu papel, porque pode ser que seja uma pergunta, ok? Então, deixe lá, né, suas considerações, que é muito relevante aí para você entender o que significa isso aí, tá? Então, os desafios para a política social, né? Os desafios aqui para a política de assistência social nesse momento de pandemia, né? Quais
Quais são os desafios que você percebe? A política de assistência social, aquela que trabalha na proteção social, que tem aí a intersetorialidade com a saúde, principalmente nesse momento pandêmico, né? E que compõe esta rede socioassistencial. Então, com certeza, a política de assistência social nesse momento pandêmico, ela está sendo muito requisitada para os benefícios eventuais, quais são os benefícios eventuais, professora? Por exemplo, uma urna funerária. Ora, se uma pessoa ela morre lá no hangar e ela é lá de Igarapé-Miri, aí ela não tem como ir. Então ela vai acessar a assistente social da saúde, vai acessar a assistente social da assistência para que essa família tenha acesso aos benefícios eventuais, à concessão da urna funerária para poder ir para Igarapé-Miri. Então é um desafio hoje para a política de assistência social nesse momento de pandemia, principalmente trabalhamos com grupo. Como é que nós vamos trabalhar com grupos? Você já pensou? Como que nós vamos trabalhar com grupos se a gente não pode aí estar juntinhos? Não pode pegar na mão, não pode falar próximo, não pode fazer uma atividade socioeducativa, né? Então, como que você, né, vê esse momento atual e quais seriam as suas sugestões aí para a gente, enquanto política de assistência, estar, porque nós não podemos parar. Qual seria a sugestão para que a gente pudesse estar interagindo aí com os nossos usuários, nossos demandatários, né, nesse momento de pandemia? Ora, eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, na política de assistência social, na qual eu trabalho, a gente está fazendo grupo de 10, nós estamos fazendo live, nós estamos fazendo interlocução através da Meet, vamos fazendo os telões de orientação para informação, estamos fazendo palestras online, estamos fazendo agendamento pelo WhatsApp do atendimento individualizado, ou seja, são alternativas. Isso tudo são desafios. Então, quais são os desafios que você enxerga hoje para a política de assistência social que você poderia exemplificar para esse momento pandêmico? Deixa aí as suas considerações, tá? Então, aqui, já nos encaminhando aqui, tudo isso, nós finalizamos aqui dizendo que a Constituição, tudo começou com a Constituição de 88, que foi a considerada a Constituição Cidadã, né? Então, você vê que essa Constituição Cidadã, ela vem apenas aí acontecer exatamente após 2 décadas de ditadura, após 200 anos de ditadura. Né? Nós vamos ter aí uma Assembleia Constituinte em 86, né? E aí tudo isso vai haver, essa Assembleia, nós vamos ter uma intensa mobilização social, né? Pelas diretas já, e aí a partir daí nós vamos ter a Constituição Federal de 88, conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela foi construída com um debate da população, dos movimentos sociais, dos estudantes, das faculdades, das universidades, dos pesquisadores. E esta Constituição Cidadã, tome nota, porque isso está em prova, ela vem trazer aí a definição de seguridade social. O que é seguridade social? É a intersetorialidade, é a integração entre saúde, previdência e assistência social, como direito dos cidadãos brasileiros. Ou seja, forma o tripé. O tripé é uma pirâmide. A previdência, do lado direito está a assistência e do lado esquerdo está a saúde, com intersetorialidade para poder proteger o cidadão como direito dele. Entendeu? A previdência, né, está lá aqui em cima, a assistência do lado direito e a saúde do lado esquerdo. As 3 políticas sociais formam o tripé da Seguridade Social. Então, quem forma o tripé da Seguridade Social, professora? Saúde, previdência e assistência. Letra A. Não esqueçam de ter esse entendimento aí, como eu estou exemplificando, que poderá cair na prova, ok? Então, não deixem de estudar tudo isso, de ouvir esse vídeo, porque daqui vai sair as 10 questões, ok? Então,
muito obrigada e até a nossa prova no dia 16, em que eu vou dizer no grupo como que vai ser. Se vai ser pela Teams, se vai ser pelo e-mail, ou seja, eu vou dizer qual vai ser a modalidade, mas eu vou explicar isso tudo lá no grupo, ok? Então, muito obrigada e até a prova. Boa prova para todos vocês, ok? Então, aqui eu deixo para vocês, né, a gravação deste momento aqui, tá?